Amados, glória a Deus. Temos 2 versículos. Um do livro de Salmos. Para quem não sabe, Salmos é um inário. E outra curiosidade do livro de Salmos é que ele também se divide como a Bíblia. O livro de Salmos ele tem 150 hinos. A Bíblia, ela também é uma unitária, com 66 livros. Ela é uma que divide em 66 livros. O livro de Salmos, ele é um que tem 150 hinos. A Bíblia é uma que tem o Novo e o Antigo Testamento. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte do inário do livro de Salmos, ele consiste a partir do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41. O segundo inário do livro de Salmos, ele se encontra a partir do Salmo de número 42 e vai até o Salmo de número 72. O terceiro inário do livro de Salmos, ele se encontra a partir do número de 73 ao número de 89. O quarto inário, a quarta divisória do livro de Salmo, é do Salmo de número 90 ao Salmo de número 106. E por último, o quinto inário, em sua unidade divisória, é do Salmo de número 107 ao Salmo de número 150. O livro de Salmos de número 86, a qual nós lemos na história de número 6, ela se refere a um pedido de oração do nosso rei Davi, que fala: dá ouvido, Senhor, a minha oração e atende as vozes das minhas súplicas. É bem verdade que, amados, Deus sempre escuta, pois Deus não é surdo. Deus sempre escuta as nossas orações. Deus sempre escuta as nossas súplicas. E aí, por muitas das vezes nós não sabemos pedir, não sabemos orar. E por esse motivo temos o Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes faz o nosso trabalho de oração, de pedidos e de súplicas. Que o Espírito Santo de Deus, ele age ao nosso favor com gemidos inexprimíveis, rogando por nós. Muitas das vezes fazemos uma oração muito errada, uma oração condenativa, e isso não é proveniente de um servo de Deus. Um verdadeiro servo de Deus, independente da situação que passa, das situações que ele está, das calúnias, tentações, mentiras, tapetes puxados, ele nunca ora contra, ele sempre ora a favor. Se a pessoa lhe fez algum mal, ele não vai orar contra ou mal aquela pessoa. O verdadeiro evangelista de Jesus Cristo, quando eu falo evangelista, eu falo daqueles que estão dentro do evangelho. Porque a partir do momento que você prega o Evangelho de Jesus Cristo, fala da palavra de Deus, querendo ou não, você está sendo um evangelista. Você está evangelizando a pessoa. Você está entregando algo da parte de Deus. Então você está falando algo importante, que é algo da parte de Deus. Então, tecnicamente, você está evangelizando. Então, temos que orar a favor. Se a pessoa te fez algum mal, alguma situação da qual você não gostou, te ofendeu, não ore contra essa pessoa, ore a favor dessa pessoa. Não ore pelo mal desta pessoa,
ore pelo bem desta pessoa, que assim você está fazendo a vontade de Deus e de Jesus Cristo, sendo um servo dele fiel, que roga por aqueles desprovidos de conhecimento, que lhe fez mal, e ainda quer o bem daquela pessoa. Deus quer o seu bem o tempo todo, mesmo que você faça mal a Deus. Peraí, como? Eu faço mal a Deus? Sim, todos nós fazemos mal para Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos. E por todos estamos em pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Sempre quando nós pecamos, fazemos mal para Deus. Fazemos algo de ruim para Deus. Fazemos algo de ruim perante Deus. Então, quando nós pecamos, nós fazemos algo desagradável para Deus. Nós desagradamos a Deus. Fazemos algo ruim para Deus. Mas Deus está sempre disposto a nos perdoar. Deus está sempre disposto a nos abraçar, nos pegar no colo, nos dar um abraço bem apertado e dizer: eu te perdoo, estou contigo, eu te perdoo, está tudo bem agora, você errou, é normal, infelizmente acontece, mas você reconheceu que errou e procurou o caminho certo de retidão, e aqui está comigo e eu te perdoo. E outra coisa bem interessante que nós vemos, que quando Jesus estava ensinando os discípulos como se devem orar, Jesus disse assim, em uma das suas palavras, quando ele estava falando sobre a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Ou seja, perdoa-nos, Pai, aquilo porque eu tenho ofendido a Ti, Deus. Me perdoa porque eu tenho ofendido a Senhor. Da mesma maneira que eu estou perdoando aqueles que têm me ofendido. Olha que coisa interessante. Sabe o que isso significa? Significa que Deus só vai te perdoar se você perdoar aquele que está ao seu lado. Independente de quem seja, do mal que tenha feito, Deus só vai te perdoar se você liberar perdão. Não é assim: te perdoo, tá perdoado, tá perdoado. Não é assim não. Você tem que liberar o perdão dentro de si. Você tem que lembrar daquela situação que foi feito muito mal para você e você simplesmente se sentir bem, se sentir em paz, não se sentir incomodado, não sentir raiva, não sentir ódio daquela situação. Você vai lembrar daquela situação e vai se sentir muito bem. Aí saberás que realmente perdoou. Mas se você, quando lembra da situação, não se sente bem, é porque você não liberou o perdão. Você falou da boca para fora. E não pode da boca para fora, tem que ser de coração. Tem que liberar o perdão de dentro para fora, para que Deus também possa te perdoar. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. Você tem que liberar perdão. Como alguém vai perdoar você se você não sabe liberar perdão? Como que alguém vai se compadecer de você se você não se compadece das pessoas que estão ao seu redor? Não só fazendo bem, mas também fazendo mal. Imagine o tapa na cara que é, figuramente falando, sentido figurado falando, uma pessoa te fazer um mal tremendo, um mal pesado, e você vir de todo o coração dizer: eu te perdoo, de coração. Mano, você vai quebrar aquela pessoa. A pessoa só te fez mal, só te fez se humilhar, só te fez chorar, só te fez sofrer. E você simplesmente chega de todo o coração e a pessoa vai identificar que foi de coração, não foi sarcasmo. A pessoa vai identificar que não é sarcasmo, não vai identificar que é de coração. Mano, a pessoa vai se sentir destruída por dentro. E isto é o Evangelho.
liberar perdão para que possa ser perdoado por Deus. E quando nós oramos a Deus, sempre pedimos algo. Muitas das vezes a Bíblia já disse assim: não recebe porque pede mal, porque não sabe pedir, 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 não vai receber. Se não sabe pedir, não recebe. Tem que saber pedir para que possa receber algo da parte de Deus. Deus sempre escuta as nossas orações. Os seus ouvidos estão inclinados para a terra para ouvir todas as nossas orações, todas as nossas petições. Ele está atento. Só que, muitas das vezes, aquilo que nós pedimos não é aquilo que Deus quer para nós. A resposta da qual nós esperamos da parte de Deus, muitas das vezes, ou poucas das vezes, é uma resposta da qual nós não gostamos, nós não nos agradamos, porque não é da vontade de Deus, mas é da nossa. Veja bem, o livro da qual eu li, no livro de Deuteronômio, que o Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco, que é um livro mosaico escrito por Moisés, que se consiste em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo livro da lei. Primeiro livro da lei, Levítico. Segundo, Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, na qual nós lemos do capítulo 21, do versículo 18 ao 21, ali está relatando sobre um ser humaninho, conhecido como rebelde. Muitas das vezes, senhores pais, vocês estão em oração pedindo: Deus, tira a rebeldia de meu filho. Deus, tira a rebeldia de meu filho. Na época da lei, aquele que era rebelde, com Tomás eu fui pesquisar essa palavra, é uma pessoa que é num ré do pé, uma pessoa que não cede, uma pessoa que vai pela sua própria ideologia, conceito e não ré do pé por nada. Não obedece, não faz o que quer fazer e tá nem aí se é certo ou se é errado. E não se dobra, uma pessoa que não se dobra. Quanto mais ele não vai se dobrar, independente do que aconteça, ele não vai se dobrar. Tem a parte ruim e tem a parte boa quando uma pessoa conta mais. Uma pessoa que ela tem um desejo, uma fé, um sonho e não vai se dobrar por nada para conquistar aquela coisa que é boa. Né? No momento estamos falando de uma coisa ruim. Estamos falando de um filho rebelde, de um filho desobediente, de um filho desonroso aos seus pais, na qual temos muitos nos dias de hoje. Um filho que quer fazer suas próprias vontades, que não obedece pai, não obedece mãe, quer fazer o que quer fazer o que manda, que eles querem mandar nos pais. Essa mudança de valores é repugnante. Isso não é para existir de jeito nenhum. Mas existe, infelizmente, ainda mais nos dias de hoje. E muitas vezes os pais vão orar a Deus e falam: Deus, tira de meu filho a rebeldia.
Deus tira do meu filho a rebeldia, que ele deixe de ser um menino rebelde, que ele passe a ser um menino bondoso, que ele passe a ser um menino caridoso, que ele passe a ser um menino honroso para com o pai e para com a mãe. Há muitas pessoas, pais e mães, nos dias de hoje, que fazem esse tipo de oração. Veja bem, não estou falando de mim, não estou falando da boca para fora, estou falando algo que vem de Deus. E Deus está contemplando tudo. Eu não estou contemplando nada. Eu não sei o que acontece nos 4 cantos do mundo. Deus sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele sabe de tudo. Então ele sabe que tem pessoas, pais, que estão fazendo esse tipo de oração, pedindo a Deus para que seus filhos deixem de ser rebeldes, que passam a ser obedientes. Mas de quem realmente é a culpa? De quem realmente é a culpa do filho ser rebelde? De quem realmente é a culpa do seu filho ser desobediente? A culpa é do seu filho ou a culpa é sua? Pais e mães que fazem esse tipo de oração, que querem que seus filhos deixem de ser rebeldes. A culpa é dos seus filhos ou a culpa é sua? Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as suas súplicas. Você orou, Deus ouviu e está te dando a resposta agora. Você orou, Deus ouviu e está te dando a resposta agora com uma pergunta primeiro. Quem é o culpado por seu filho ser rebelde? Quem é o culpado por seu filho ser rebelde? Quem é o culpado por seu filho ser rebelde? É do seu filho ou é sua? Pai, mãe, seu filho é rebelde porque é culpa dele ou por culpa de vocês? Que não souberam fazer uma criação adequada ao seu filho. No seu filho, uma coisa interessante, ele é como uma massinha de modelar, que eu aprendi no culto de doutrina, ali na igreja de Saboia, na Vila Planalto, São Bernardo do Campo, numa terça-feira, que uma mulher da psicologia infantil, ela explicou bem interessante que uma criança, ela é como uma massinha de modelar. Você vai modelando de acordo com o que você quer. Se seu filho cresceu rebelde, a culpa não é do seu filho, a culpa é sua. Se seu filho cresceu rebelde de uma maneira que ele não te escuta mais, de uma maneira que ele não te dá mais ouvidos, a culpa não é do seu filho, a culpa é sua. A culpa é sua. Se seu filho cresceu rebelde, a culpa é sua. A formação do seu filho é sua responsabilidade. A criação do seu filho é sua responsabilidade. Quando eu falo filho, eu falo um termo geral, tanto meninos quanto meninas. Você tem um menino rebelde, uma menina rebelde, isso é culpa sua. Foi uma má formação que os senhores pais fizeram de errado. A má formação dos senhores pais ocasionou que os vossos filhos fossem rebeldes.
Se seus filhos são rebeldes, não te dá ouvidos e não quer obedecer a vocês, a culpa é de vocês. Por causa da má formação desde criança. O livro de Provérbios já diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Quando ela fala sobre isso, não está falando só sobre a palavra, o caminho de Deus, o caminho que deve seguir. Mas está falando de tudo, até mesmo de questão de obediência. Tem que ensinar, porque tem que obedecer, porque isso tem que instruir. Se seu filho é rebelde é porque você não soube instruir. Preferiu jogar o seu filho na frente da televisão, preferiu jogar seu filho na frente do computador, preferiu jogar seu filho na frente do celular do que instruir. E muitas das vezes na televisão, computador ou celular tem algo que instrui os seus filhos a serem que você não quer que eles sejam. Um rebelde, um preguiçoso. Depois de grande já era. Esquece. Depois de grande, o único que pode consertar é Deus. Depois de grande, o único que pode consertar é Jesus Cristo. Antes, você como pai, você como mãe, tem por obrigação fazer a formação de seus filhos, para que não cresçam rebeldes e presunçosos e contumazes. Se tem alguém assim na sua família, tem seu filho assim, se você tem sua filha assim, a culpa é sua por ser frouxo, por ser frouxa. Tem que tomar a rédea da situação. Você é o pai, você é a mãe, você é a autoridade e a formação do seu filho depende de você. Se seu filho vai crescer rebelde ou vai crescer obediente, é culpa sua. É ocasionalmente responsabilidade sua. A situação do acaso é proveniente de ti, pai e mãe. Seu filho cresceu rebelde ou cresceu obediente, foram vocês que assim o fizeram. Foram vocês que assim o ensinaram. Não adianta querer ser duro, dar um castigo ao seu filho, dar um castigo à sua filha, ser bonzinho demais, passar a mãozinha na cabeça demais, e quando eles crescerem, você quiserem que eles sejam obedientes. Se quando eles eram pequenos, a sua má formação foi fazer de tudo que eles querem e dar certo, quando eles crescerem vai ser a mesma coisa, não vai dar ouvido a você. Você vai dizer um A e eles vão dizer o abecedário inteirinho nas suas costelas. Então nem aí. Mas isso é culpa sua. Não é culpa do seu filho. É vocês que não souberam ali fazer a boa formação do seu filho. Tem que fazer a formação do seu filho desde pequeno. É como construir um vaso. Um vaso de cerâmica, um vaso de barro. Ele é maleável. Você vai moldando de acordo com sua vontade. E depois, quando está pronto, leva ao fogo. E ali já era. Depois de temperado no fogo, só pode acontecer o quê? Quebrar. A mesma coisa é quando vocês vão fazer seus filhos educacional. Ao pouco vocês vão modelando. Quando eles vão crescendo
E quando se tornarem adultos ou jovens, eles já estão em fase de temperamento. Já passam por um temperamento, muitas vezes ficam duro demais e é só quebrando. E às vezes eles nem quebrando a cara, eles vão dar ouvidos. Por causa da má formação dos pais para com os filhos. Amados, Deus ouviu suas orações. Deus ouviu as suas súplicas. Deus ouviu as suas consagrações, os seus sacrifícios em prol do seu filho. Mas a resposta de Deus é culpa sua. Seu filho é assim, foi culpa sua pela má formação e incompetência na formação do seu filho, da sua filha. O que queres que eu faça? O que queres que eu te faça agora? Quer que eu faça o que agora? Eu dei o filho para vocês cuidarem, instruírem e mostrarem o caminho. Vocês fizeram tudo errado e agora vem buscar orientação a mim? Por que não buscou orientação antes? Por que não orou antes? Por que não jejuou antes? Por que não buscou antes? Por que está buscando agora? Por que agora? Por que não fizesse isto antes? Deus pode sim resolver. Deus pode sim mudar a situação. Mas saiba que a má formação de seus filhos é culpa dos pais. Você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, você que é pai e mãe recentemente, já vão aprendendo para que futuramente seus filhos não sejam rebeldes, quanto mais filhos desobedientes aos pais. Já vão aprendendo. Tem que fazer uma boa formação dos seus filhos, fazer uma boa modelagem. Caso não saiba, pergunta para Deus, se orienta com Deus, se orienta na Bíblia. Quando tiver que ser bonzinho, seja bonzinho. Quando tiver que ser severo, seja severo. Instrua o seu filho, eduque o seu filho, mostre o seu filho o caminho, para quando ele crescer, ele não vai se desviar, não vai ser rebelde, não vai ser contumaz. Aí você não vai precisar ficar toda madrugada orando e pedindo a mesma coisa por algo que era sua responsabilidade. A boa formação do filho, a obediência do filho é proveniente do ensinamento dos pais. Se seu filho é rebelde é porque você não ensinou ele direito. Se ele é obediente é porque você fez o seu papel de pai e de mãe muito bem. É vocês que cuidam dos seus filhos. Se as pessoas falam, nossa, seu filho é mal criado, quem foi que criou? Você. Aí tem pai e tem mãe que fala, nossa, como você é mal criado, meu filho. Aí o filho joga na cara, mas é a senhora que me criou, é o senhor que me criou. É os senhores que estão me criando. E errado não está. Se seu filho é mal criado, quem está criando eles? É vocês. Seu filho já começou a fazer rebelde, pelo menos continue orando, jejuando e ensine e pegue um pouco mais pesado na instrução. Para que não chegue uma situação na qual Deus tem que falar, foi culpa sua. A Bíblia está aí. Por que não orou antes? Por que não jejuou antes? Por que não buscou antes? Agora está aí até chorando. Por quê? Não seguiu os ensinamentos, porque não foi um pouco mais rígido, porque não, Deus da formação do início dos seus filhos, vocês não ensinaram, não instruíram. Agora tem um filho na cadeia, tem um filho que pode a qualquer momento pode morrer, tem um filho nas drogas, tem um filho viciado no álcool.
tem um filho afundado nas coisas impuras deste mundo pela sua má formação, pela sua má criação. E a culpa é sua. Deus pode tirá-lo do mundo do crime. Pode. Deus pode tirar das drogas, dos vícios. Claro que pode. E Ele vai fazer. Não é que Deus não vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai tirar seus filhos das drogas, do crime. Ele vai fazer isso. Mas é para você saber que se ele está nessa situação, a culpa é sua. Porque você não instruiu ele da maneira que deve ser instruído. Instrua os seus filhos da maneira que deve ser instruído. E isso não vai acontecer. Amém. Aleluia. Uma palavra dura da parte de Deus, mediante uma resposta a um pedido de pessoas que têm filhos em situações peculiares como esta. Deus ouviu e Deus atendeu. Deus vai fazer. Mas saiba que é culpa sua. Por seu filho ser rebelde, é culpa sua. Pelo seu filho ser uma pessoa desobediente, é culpa sua. Aleluia. Deus abençoe a todos. Deus agirá ao vosso favor. Ele ouviu as suas orações. Ele ouviu as suas súplicas. Entregou a resposta. Agora é com vocês. Deus abençoe a todos.